Financiamento da saúde, conceitos básicos, parte 1. Esse tema ele é super necessário, super complexo, mas a gente precisa falar dele. Fica comigo, engaja, deixa o seu like e a sua curtida e também se inscreve aqui na nossa conta do Instagram, tá bom? Jamerson 2SON, _J. Você já me conhece, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Vamos direto ao ponto. Então vamos lá. Se a gente for criar um sumário, tá? A gente vai começar a falar da atenção básica através dos sistemas eSUS e do portal CISAB, da média complexidade através do CIA, Sistema de Informação Ambulatorial, e da alta complexidade através do Sistema de Informação Hospitalar. Para quê? E entender o seguinte, todos esses sistemas estão ligados a um esqueleto. Que esqueleto é esse? O sistema CENES. E é muito importante a gente compreender essa regra aqui. Aqui não estão todos os sistemas, estão os maiores. Na atenção básica, para que eu gere recurso, eu tenho que entender das regras do eSUS e de como os resultados são registrados. Eu tenho que entender que o eSUS envia dados para um portal que analisa resultados e que programa o faturamento pelas regras do Previne Brasil, que é o CISAB. É esse portal que recebe os dados, processa informação e, de acordo com as regras do Previne Brasil, programa o seu financiamento da saúde. Na média complexidade tem o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial. Procedimentos, atendimentos, procedimentos especializados, atendimentos especializados são contabilizados. E na alta complexidade são os serviços de internação hospitalar. Esses maiores sistemas geram dados que podem alimentar outros sistemas. Mas para que você possa entender hoje, todos esses sistemas partem de um esqueleto de cadastro chamado CENES. O CENES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, é onde o seu estabelecimento precisa estar registrado, os serviços que esse estabelecimento realiza precisa estar cadastrado e autorizado, os profissionais que atuam nesse estabelecimento precisam estar devidamente cadastrados com o máximo de detalhe possível e, dependendo do nível de complexidade, ou atenção básica, ou média, ou alta, você vai ter equipes de serviço. Então, cada uma dessas complexidades possuem regras de funcionamento e todas elas se relacionam com uma base de dados cadastrados que é o CENES. Esse slide ele pode gerar falas ainda mais complexas, mas como é a parte 1 da nossa conversa, eu vou trazer um outro conceito que dentro do financiamento chama muita atenção, que é o conceito de faturamento. Sim, faturamento. Eu vou centralizar aqui a câmera, aumentar um pouquinho. Quem trabalha na gestão da saúde, muitas vezes, quando está ligado ao financiamento, é chamado de faturista. Esse termo ele tem uma origem histórica das décadas de 70 e 80, quando os serviços hospitalares eram realizados por hospitais particulares. E esse período de 70 e 80 é anterior ao próprio SUS, principalmente década de 70, na qual essas instituições privadas eram contratadas pelo então Ministério da Saúde e, a partir de registros, o registro do serviço que era enviado ao Ministério, o Ministério processava o dado, recebia o dado, processava e transformava em repasse de recurso. Quando existia essa forma de financiamento da saúde, a gente percebe que para gerar dinheiro há necessidade de um investimento maior, que era o hospital, e os municípios não tinham essa rede de serviços hospitalares sob sua gestão. Segundo, neste período pré-SUS, os serviços eram sim espalhados, não tão quanto eram hoje. A rede de serviços hospitalares aumentou muito, a dimensão hospitalar aumentou muito, mas existia uma centralidade na gestão. Essa centralidade na gestão era do Ministério.
Então, era uma, uma relação de prestação de serviço ao Ministério da Saúde. De lá para cá, isso já mudou muito, mas não mudou totalmente. Com a criação do SUS e a divisão de responsabilidades entre o que é do governo federal, o que é do governo estadual e o que é do município, este resumo ainda pode acontecer, tanto com instituições particulares quanto com instituições públicas. Só que com muito mais regras. E a ideia do faturista seria aquela pessoa especializada nos registros, e o maior interesse dos gestores seria ter melhores registros para coletar mais recursos. Então a gente não trabalha neste momento com a ideia nem de prevenção e nem de uma perspectiva de maior independência do usuário. Não é. Essa perspectiva de prestação de serviço baseado na cobrança daquilo que foi realizado, você precisa que o hospital funcione. E para o hospital funcionar, você precisa ter um público que precise dele. Então, a ideia aí não é saúde. Aí é tratamento de doença. E essa ideia, ela não é coerente com a linguagem que temos hoje de atenção primária à saúde, de média e de alta complexidade e da sustentabilidade dos serviços. Então, infelizmente, alguns gestores, alguns secretários de saúde, até mesmo alguns prefeitos, parece que pararam no tempo e acreditam que o faturamento da saúde ainda se comporte nessa regra. Quanto maior o registro, maior o recurso. Se eu tenho mais recurso, a minha saúde está bem porque eu sou um bom gestor. Não. Se a sua gestão de saúde se basear exclusivamente nessa regra, você vai ter uma população cada vez mais doente, precisando cada vez mais de internação, que gera um maior risco de quê? Risco de vida. Porque se você precisa de procedimentos, tratamentos que estão na dimensão hospitalar, o risco de você ir a óbito é maior do que os procedimentos e atendimentos da atenção primária e até mesmo da média. Quando a gente cai essa ficha, a gente começa a entender que a gestão do financiamento em saúde, ela não pode ficar restrito somente à ideia de um processo de aumentar o ganho ou aumentar a transferência de recurso por meio dos registros. Os municípios que ainda trabalham assim têm uma saúde extremamente viciada e correm o risco de gerar um falseamento nos seus dados para obter mais recursos. Bom, avançando um pouquinho e entrando nas regras atuais, eu vou fazer mais uma correção aqui na câmera, o que é que nós temos aqui para conversar? As regras atuais, elas partem primeiro das políticas públicas. As políticas públicas permitem que os municípios, de acordo com o seu perfil, cadastrem serviços. Os serviços cadastrados vão ser avaliados pelo Ministério. Esses serviços eles vão ser específicos para realizar ações de acordo com a sua dimensão, ou na atenção básica, ou na média, ou na alta. De acordo com as regras de cada dimensão e com as regras de cada serviço, vão ter as suas regras de financiamento. Então, há necessidade de você conhecer a diferença entre atenção básica ou atenção primária, no Brasil é a mesma definição, média complexidade e alta complexidade. Dentro da atenção básica, de uma forma mais ampla e qualificada, há necessidade de você entender também as vigilâncias, no plural. Não é só uma vigilância. Existe um mundo de regras dentro da vigilância em saúde. E recursos com imensas variedades e especificidades. Quando você realiza a ação e registra corretamente, você vai ter os resultados. Os resultados é a tradução da ação em registro. Esses resultados serão enviados ao Ministério da Saúde por sistemas específicos e vão ser transformados em recursos. É este processo aqui
que é o que ocorre hoje em dia, mesmo que existam gestores que não saibam que isso aqui ocorre e que ainda pensam no faturamento somente por emissão de registro visando repasse de recurso. E não pode ser só isso, tá bom? Senão vai gerar senão pode gerar problemas para a gestão. Vamos entender o seguinte. A gestão e recursos. Hoje nós temos maior transparência no repasse de recursos, temos o portal FNS, temos portarias abrindo recursos, portaria mostrando repasses de recurso, mas é claro que ainda existe uma certa limitação. Quando o recurso ele chega no seu responsável legal, que é o gestor, que pode ser um gestor federal, um gestor estadual ou um gestor municipal, quando ele tem a liberdade de gestão e aplicação desses recursos, na medida em que este recurso chega na conta, existe uma certa invisibilidade sobre a aplicação dos recursos. E a gente só vai tentar entender a finalidade deles, como eles foram aplicados, quando a gente analisa os instrumentos de gestão, que vai ter os relatórios quadrimestrais de gestão, o relatório anual de gestão, a programação anual de saúde e o plano municipal de saúde. Então, a gente não consegue saber exatamente, depois que o recurso chega no município, na conta, a gente não consegue saber como o gestor local, o gestor final, realiza a sua aplicação, o seu manejo. Então, existe uma maior transparência, mas também existe ainda uma limitação na aplicação desse recurso, no monitoramento da aplicação desse recurso. O monitoramento dos resultados está melhorando, realmente está melhorando, desde a atenção primária, da média e da alta. No entanto, ainda existem várias críticas quanto à atualização, ao processo de monitoramento dos dados. Se você não tiver senha de alguns portais, você não consegue ter um detalhamento maior, e isso é ruim para o gestor, para pesquisadores, para consultores, acadêmicos e pesquisadores. Então, mesmo que o Ministério ainda venha realizando discussões e promessas de investimento, ainda temos grande crítica sobre o monitoramento de resultados. A interoperabilidade do sistema, ou seja, a comunicação entre diferentes sistemas, é uma promessa, mas ainda não é uma realidade. Nós sabemos disso desde a atenção primária, na média e na alta. Isso é uma promessa. A interoperabilidade é quando diferentes sistemas permitem ter comunicação, né? Então você está em um sistema, por exemplo, o ESUS-AB, que ele faz a pesquisa no CNES, que ele faz a pesquisa no SI-PNI. Isso não acontece. Você pesquisa uma pessoa, se ela está morta ou viva, você tem que pesquisar num sistema específico e tem que ter tanto manejo quanto diferentes níveis de acesso. Então, a interoperabilidade quanto o monitoramento e a transparência, elas requerem evolução constante. E, dependendo da pesquisa, algumas áreas são extremamente limitadas. O que vem acontecendo e para a melhoria da gestão é que, quando ocorre problemas na gestão pública de aplicação, gestão e aplicação de recursos, está em processo de melhoria a responsabilização dos gestores. Sim, a responsabilização dos gestores e gestoras. A gente está vendo uma crescente onda de investigações, de análises, que vão criticar os dados apresentados, justamente os dados visando a transparência e visando a coerência dos dados que geraram repasse de recurso. A gente pode trazer, por exemplo, as investigações realizadas referente aos registros de dados de média e de alta referente a tratamento de pessoas que tiveram Covid. Muitos gestores contrataram serviços e pessoas para realizar faturamentos e registros falseados, visando somente o aumento do repasse de recurso. E isso gerou processos de investigação e também de responsabilização. E claro que muitos processos que ainda estão em curso. Sintetizando, quem faz gestão e faturamento, quem faz gestão pública e lida com o tema de financiamento e faturamento, requer
conhecimento na área, não somente de manejo de sistema, requer conhecimento de gestão. Então vai requerer conhecimento sobre portarias, leis, notas técnicas, requer conhecimento e habilidade no manejo de programas. Esse é o maior risco. Em muitos municípios, gestores e gestoras municipais e estaduais acabam delegando essa responsabilidade às pessoas que têm maior habilidade com os sistemas de informação em saúde, apelidados carinhosamente de SIS, SIS, Sistema de Informação em Saúde. E esses faturistas têm uma maior habilidade com esses sistemas visando o repasse de recursos. E aí, muitas vezes, os secretários e secretárias, pela falta de domínio desse tema, acabam delegando a responsabilidade de todo o faturamento para essas empresas e pessoas e técnicos realizarem operações visando o aumento do financiamento. O que é um risco, tá? É um enorme risco. O faturamento e o financiamento na saúde requer diálogo. Porque uma pessoa que tem o conhecimento do sistema não vai ter o poder de decisão sobre qual clique deve ser feito para aumentar o repasse. Tá? A gente tem que entender o seguinte, que essas ações elas precisam de transparência. Porque quando houver algum procedimento de averiguação, alguma denúncia, se tem a possibilidade de se fazer essa análise dos trilhos que levou a essa denúncia, ou explicar, ou ignorar, ou negar, ou refutar, ou, infelizmente, encontrar fragilidades que precisam ser corrigidas. E é necessário ter cuidado. A gente está lidando com recurso público. Ou seja, a ideia de que não sai do seu bolso, ela é mentira. Então, o recurso público é recurso de todos, e como é recurso de todos, o nível de responsabilidade deveria ser enorme. E muitas vezes esse nível de crítica, ele simplesmente não existe. Quando a gente fala com um secretário de saúde, olha, até o momento você deixou de receber 100 mil, seu município deixou de receber 100 mil. Quer ver que a pessoa olha para o lado? Ok. Tem algum problema para mim agora? Não. Como é que eu posso reparar isso? Agora imagina se esses 80 mil, se esses 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais ou mais fossem responsabilizados e a cobrança fosse individual. Bom, ao final de cada mandato, né, os gestores e responsáveis legais de cada nível de recurso, e o responsável hoje legal pelo recurso da saúde é quem assina pela pasta. Então é o secretário, é a secretária, em corresponsabilidade com o gestor máximo do município, que é o prefeito ou prefeita. E isso é a mesma coisa para o Estado. Então, meus queridos, se vocês acham que isso não vai respingar para vocês, tenham cuidado, vai respingar. Se tiver fragilidade na sua gestão, você pode, até mesmo tendo saído da secretaria, acabar respondendo processos por aquele período que você esteve à frente daquela pasta. Então, há necessidade de cuidado. Existem riscos? Claro. Por quê? Devido à falta de diálogo, devido à falta de compreensão, devido à falta da consciência de todos os itens que eu já falei, muitas vezes os faturistas são incentivados a serem criativos para salvar o recurso do município, para evitar perdas. E o que seria a responsabilidade do gestor é corrigir o problema para não ter perda. E vão ter momentos que a perda vai acontecer, porque não deu tempo de reparar o problema. Então, muitas vezes, faturistas acreditam que há necessidade de serem criativos nas informações, gerando flexibilidade no manejo dos dados e embasando isso com raciocínios de arrogância. Por exemplo, olha, se eu fizer isso muito bem, ninguém vai desconfiar. Se eu fizer isso muito bem, o Ministério autoriza. Se eu fizer isso muito bem, o recurso cai. Se eu fizer isso muito bem, o secretário vai gostar e o prefeito também. Então, devido às falhas anteriores, nós temos esse combo aqui que gera um processo quase que suicida de gestão. Então, você que está chegando agora na pasta de gestão em saúde, de faturamento, não seja nem criativo,
nem arrogante, nem flexível. As regras que embasam gestão, transparência, registro e faturamento, elas devem ser respeitadas, visando a diminuição de riscos de erros. E como a gente está falando com seres humanos, erros vão acontecer. Então não é porque uma gestão pública seja o mais transparente possível que um município em determinado momento ele não vai ter perdas financeiras. Isso vai acontecer com municípios pequenos, médios ou grandes. A questão é, a perda, o erro, ela está gerando uma perda coerente? Ou até mesmo a perda ela já foi minimizada porque alguém foi criativo, arrogante, flexível? Esse vídeo eu fiz justamente para as pessoas que trabalham nessa área e as pessoas que estão chegando agora. Inclusive, as pessoas que a gente já conhece que trabalham na área de gestão pública e também da área do financiamento, na área do faturamento. Não sejam nem criativos, nem arrogantes, nem flexíveis. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, deixe o seu like, a sua curtida, faça a sua inscrição e ative o sininho das notificações. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que trabalha no faturamento. Espero que ela goste. E também deixe aqui o seu comentário. Se fez sentido para você? Ótimo, a gente vai continuar publicando vídeos nessa linha. Um abraço, até um próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Até logo!